Olá, amigo, olá, amiga. Satisfação enorme retornarmos com o programa Visão em Ação 5.0. Toda sexta-feira, 21 horas e 40 minutos, uma nova edição preparada com muito carinho, especialmente para você. Estamos recebendo hoje nos estúdios da TV Cidade o vereador Cristiano Guenin, que acaba de ser reeleito para o 4º mandato consecutivo. Provavelmente ele está agora entre os 10 parlamentares da história de Nova Friburgo que alcançam essa proeza de 4 mandatos consecutivos. É tetra, né, vereador Cristiano Guenin? Muito obrigado pela sua presença. Sei que a sua agenda é bastante corrida, complexa, mas você encontra um tempo para poder bater esse papo e falar com os nossos amigos e amigas aqui no Visão em Ação. Parabéns pela reeleição, seja muito bem-vindo. Obrigado, Marcelo. Prazer enorme estar aqui com você. A gente já está tentando alinhar esse bate-papo há algum tempo, né? E essa semana foi possível, a gente está aqui. Satisfação, um abraço aos telespectadores do programa Visão em Ação 5.0 e a gente vai ter aí bons minutos, né? Vamos dizer assim, para falar um pouquinho aí da eleição, das expectativas, né? E muito bom, bem como você disse aí, né? Já provavelmente entre os 10 aí, não é fácil, você participou de todo esse processo da vida pública, não é fácil, quanto mais o tempo vai passando, né, a responsabilidade vai aumentando e a conquista do voto cada vez mais difícil. E as expectativas, né, também vão aumentando. Exatamente, né? Tudo aquilo que, por vezes, em determinada eleição, o povo depositava confiança, uma coisa ou outra não conseguiu lograr o seu êxito, o eleitor ele muda, por vezes, né, a sua escolha, e a gente consegue, dentro desse círculo, né, de intenções de voto, se manter, né, no mandato, né, já vão 4º mandato seguido, né, isso é inédito para mim pessoalmente, não imaginava que fosse estar tão longe, né, e é motivo de alegria continuar representando a cidade, ajudando nas pautas, construindo políticas públicas importantes para a cidade, que a gente sabe que a gente precisa avançar ainda em muitas áreas, e muito contente, muita energia para começar esse 2025 aí. É um mandato renovado, não é um mandato de continuismo. Exatamente, né? Exatamente. Porque cada mandato, né, cada exercício, ali, cada 4 anos, a atividade parlamentar ela é muito vinculada à gestão de quem está no executivo, né? E será a primeira vez, dentre esses 4, que nós vamos pegar um continuismo do Poder Executivo, né? Então, obviamente, que a responsabilidade do prefeito também é muito maior, desde a sua primeira eleição, porque 65% do eleitorado... Triplicou a votação, né? Ele triplicou. Apostou na gestão e, obviamente, que jogou a régua para o alto, né? Jogou, como diz no jargão popular, o sarrafo está alto. Então o povo não vai se acostumar com muito menos do que já está sendo feito. E o papel da Casa Legislativa é dar governabilidade sem abrir mão do seu papel principal, que é a fiscalização. A gente agora em 24 aprovamos, né, estamos aprovando aí um orçamento de 1 bilhão para a cidade no ano de 25. E a gente sabe que ainda precisa se avançar muito na educação e na saúde, sobretudo. Então, a expectativa de um bom governo que está depositado no voto popular, ela vem junto com essa responsabilidade de gerir bem esse recurso. E por isso a Câmara tem que andar alinhada nessa atuação, sobretudo na fiscalização. Vereador, você ocupa hoje a presidência da Comissão de Finanças e Orçamento, né, que é uma das comissões mais importantes da Casa. E você se referiu à proposta orçamentária, né, a Lei Orçamentária Anual, que inclusive tem sido objeto de audiências públicas, eu tenho acompanhado, mas a gente viu recentemente o encaminhamento de uma proposta de reforma administrativa. Como se dará essa concatenação, né? Você tem um orçamento sendo analisado, que provavelmente usava como base a estrutura administrativa que atualmente funciona na Prefeitura, e você tem uma reforma administrativa que deve alterar toda a base de secretarias, enfim. Já existe uma expectativa de, após a aprovação do orçamento e após a aprovação da reforma, haver uma reorganização para que essas duas situações caminhem em conjunto? Então, Marcelo, assim que a reforma foi protocolada no Legislativo, eu, enquanto presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, entrei em contato com o secretário-geral de Governo, conversando com ele para tentar chegar num consenso de não haver nenhum prejuízo para ambos os projetos.
E a sugestão que eu dei foi que primeiro se aprovasse a reforma e nesse meio tempo o Executivo enviaria um substitutivo ao projeto da lei orçamentária, né? Só que até agora nada aconteceu nesse sentido. Então, os prazos da LOA, da aprovação, estão fluindo. A gente provavelmente vota essa LOA agora, próximo ao recesso de final de ano. E, posteriormente, a reforma sendo aprovada, que eu não creio que essa reforma seja aprovada ainda esse ano. Acho que não. Eu creio que não, porque o regimento interno exige 3 audiências públicas. Na verdade, não é o regimento interno, é a lei orgânica. Exige 3 audiências públicas quando a matéria a ser tratada for, dentre elas, a reforma administrativa do Poder Executivo. Também. Exatamente. Então, eu creio que ela não será aprovada agora. Então, nós vamos provavelmente aprovar essa LOA e para 2025, dentre aí as autorizações de remanejamento que a Câmara sempre dá ao Poder Executivo, ele poderá agir, né, ter essa liberdade de remanejar para contemplar, né, tudo isso que ele está vindo a criar na reforma, né? Mas o correto seria enviar um substitutivo da LOA já com a reforma aprovada. Essa seria a situação ideal, né? Seria a situação até para não ter retrabalho, perda de tempo. Exato. Mas não foi o que aconteceu. Não, ainda não ocorreu. E a tendência, pelo que você visualiza hoje, é a votação da lei orçamentária anual até o final do ano, antes do recesso. Até lá para o dia 15, né? Dia 15 de dezembro. Dia 15, e aí, posteriormente, a necessidade de mudanças na própria legislação orçamentária, fruto de uma possível aprovação da reforma administrativa. Exatamente, porque se não aprovar a LOA agora, que é a lei orçamentária, aí a gente entra em janeiro tendo que trabalhar com aquela questão dos duodécimos, Sim. Enfim, e não é bom também para a gestão. O Guenin, deixa eu fazer uma pergunta assim, a gente não combinou previamente, mas como você se vê? Você inicia um mandato em 2013, o seu primeiro mandato, não é isso? Foi. Em 2013. Estávamos lá. Eu estava iniciando meu último mandato. Eu fiquei de 2005 a 2016, 3 mandatos consecutivos. Então você ali, em 2013, era um novato. Uma casa, mesmo tendo uma formação em direito, né, mesmo tendo uma liderança política, ao se deparar com o parlamento, muda muita coisa, né? Você tem uma perspectiva diferente. Como era o Cristiano Guenin naquele momento e como você vê hoje o Cristiano Guenin partindo para um 4º mandato? Boa pergunta. Na verdade, Marcelo, que qualquer político, quando ele vai iniciar o seu primeiro mandato, ele chega cheio de expectativas. Quase ilusões. Ilusões, né? De que tudo é muito... Que tudo que você viu acontecer enquanto você não fazia parte do poder era porque quem estava lá não sabia fazer direito, era incompetente, não queria fazer, enfim. E do momento que você passa para o outro lado, vamos dizer assim, você vê o quão difícil é. As legislações, né, as atribuições de cada cargo, e dentro disso tudo a questão política, que também é fator determinante para que muitas vezes as melhorias não cheguem a determinados pontos. O nosso sistema político brasileiro, esse presidencialismo, né, de coalizão... Isso, Sérgio Abranches. Pois Você foi longe na ciência política. Né? E eu lembro que quem falava muito disso também era o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Né? Ele acaba impondo ao legislativo posições, em muitos casos, não condizentes com a essência do que é a atribuição do Poder Legislativo. Né? Mas isso aí acontece... Não, isso acontece em todo o Brasil. 5.570 municípios. Infelizmente, em todo o Brasil é assim. E a população, isso que eu estou dizendo aqui, chegou num nível daquela famosa frase que uma mentira dita várias vezes virou uma verdade, que a população entende que isso é normal. Mas isso não é normal. A Câmara Municipal, eu reporto que o Poder Legislativo é o maior poder da República. Ele tem o poder
de poder exercer a fiscalização e exigir políticas públicas de qualidade, fazer com que os gestores do Poder Executivo não tenham sossego na gestão, não se acomodem na gestão. E quando eu digo não ter sossego e se acomodem, não é uma questão pejorativa, não. É porque a gente vê muitas questões simples de fácil resolução deixadas de lado. As prioridades que estão na LOA, no plano das metas, não são obedecidas, é um mero instrumento. Peça de ficção, muitos chamam, né? Peça de ficção, exato. Então, assim, eu vejo o Cristiano de hoje é um Cristiano que tem uma visão muito crítica desse sistema todo, mas que precisa andar para e passo a política, né? A boa política. Então, por vezes, individualmente, o vereador tem alguns prejuízos em termos de busca de melhorias para determinadas áreas, determinadas classes, algumas localidades, por votar contrário aos interesses do governo em determinado momento, né? Eu já fui situação, eu já fui oposição e hoje eu mantenho uma postura muito mais de independência para poder ter a tranquilidade de legislar, de exercer o meu mandato na plenitude, naquilo que a população me confiou. Porque o dia que eu for para a rua para pedir um voto como vereador, será que eu vou ter que dizer para o eleitor, dizer o seguinte, olha, eu vou ser vereador do prefeito que ganhar, porque senão a sua rua não vai ser capinada, a sua lâmpada do poste não vai ser trocada. A matrícula, as escolas, as consultas, isso não vão acontecer. O asfalto na sua rua não vai acontecer. E, infelizmente, é o que está acontecendo, não só em Nova Friburgo, como em todo o Brasil acontece. Em alguns momentos, de forma mais aguda do que em outros. O que a gente viu na eleição em Nova Friburgo, nesse último ano, foi muito claro. Vereadores de bairro, onde estavam bem alinhados com o prefeito, receberam de tudo em seus bairros, mas em troca... votações expressivas. Exatamente, teve votações expressivas, se reelegeram, mas em troca teve que votar na pauta do Executivo na Câmara Municipal. E muitas delas até contrariando a normativa do que é um parlamentar, como votar contra requerimento de informação, contra instauração de CPI, por esse comprometimento. Vamos retomar esse diálogo no segundo bloco desse bate-papo muito especial com o vereador Cristiano Guenin, reeleito para o 4º mandato consecutivo a partir de janeiro de 2025, ele que preside a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Nova Friburgo. Já retornamos com o segundo bloco do programa Visão em Ação. Você sabia que na Andaimes Imperial faz locação de ferramentas para construção civil? Aqui trabalhamos com aluguel de betoneira, martelete, gerador de energia, compactador de solo, placa vibratória, misturador elétrico, furadeira, serra mármore e muito mais. Envie uma mensagem agora no nosso WhatsApp 22 99707 3955. Agora em 2 endereços, Rua Dom Pedro II, número 145, Parque Imperial, e Avenida Governador Roberto Silveira, 1400, Jardim Ouro Preto. No Posto Estrela, entre a Colorado Madeiras e aqui em Gelim. Nunca deixe para amanhã a revisão do seu carro. No Centro Automotivo Binho GNV você encontra instalação de GNV, manutenção, reteste de cilindro, mecânica em geral, freio, suspensão. Trabalhamos com bateria, pneus, borracharia. Profissionais capacitados para melhor atender. Avenida Antônio Mário de Azevedo 2143, bairro Córrego Dantas, em frente à transportadora Freelog. Telefone 22 998 18 3649. Binho GNV, Friburgo e Teresópolis. Chaveiro Sky, oferecendo o melhor serviço com o melhor atendimento e profissionais qualificados, especializado em chaves codificadas em carros nacionais e importados, além de chaves residenciais, fechaduras, cadeados e muito mais. Atendemos também a domicílio. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Chaveiro Sky, Praça Lafayette Bravo, número 9, Conselheiro Paulino. Telefone 2527-2565, 99219 6630 ou 99219 6587. Capilar é uma clínica tricológica especializada em saúde capilar.
Ela é para você que sofre com queda de cabelo, calvície, psoríase e qualquer alteração de couro cabeludo e haste. Aqui você encontra equipamentos de ponta, os melhores produtos do mercado e uma equipe multidisciplinar. Carregamos uma visão biopsicossocial para promover a saúde dos cabelos, através da ciência tricológica, mas acima de tudo, a arte de lidar com o outro. Capilar é o lar para os seus cabelos. De Moraes Consultoria. Somos especializados em e-social. Trabalhamos com o sistema SOC, o melhor sistema de interface com o e-social. Atuamos na elaboração de laudos e programas da área de segurança do trabalho e saúde ocupacional. LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e outros. PPP, Perfil para Aposentadoria. Seguimos todas as normas de segurança do trabalho e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Utilizamos equipamentos de última geração, todos calibrados anualmente conforme norma. Atendimento personalizado, rápido e garantido. Aguardamos seu contato. Rua Benjamin Constante, número 1205-101, na Rua do Colégio Dinâmico, em cima do Equilíbrio Estúdio. Contato @demoraesconsultoria.com.br 22 999 65 3524. Retornamos ao Visão em Ação, um bate-papo muito especial com o vereador Cristiano Guenin, reeleito para o 4º mandato consecutivo. Guenin, vamos falar um pouquinho agora sobre política e eleições, né? Você comentou que o prefeito reeleito, ele teve uma base sólida no Legislativo, e a gente comentou também sobre a votação que ele obteve em 2020, uma votação numa eleição muito pulverizada, né? 16 candidatos. Eu costumo dizer que 22, 23 mil votos numa eleição mais concentrada leva o candidato a ficar em segundo ou terceiro lugar. Naquele momento, pela distribuição, pela divisão de candidaturas, ele obtém um resultado, se elege prefeito. Um primeiro ano bastante complexo, delicado, né, com muitas informações, inclusive a principal delas relativa à possível vinda da Itapemirim para Nova Friburgo, aquele caos que se instalava no município. E a partir do segundo ano, entra num processo de maior estabilização. É inegável que ele tem uma atuação muito importante também em rede social, que acaba dando uma visibilidade. E aí a gente chega a um período eleitoral em que 6 candidaturas se apresentam, 6 ou 5 candidaturas, né? E ao final da eleição, o atual prefeito, ele multiplica por 3 a sua votação em relação à eleição anterior. O segundo colocado, 19 mil votos, uma distância assim abissal. E o terceiro colocado na faixa de 10 mil votos. E os demais com uma votação ainda menor. A que você atribui, considerando que problemas sérios na área de saúde, houve também bloqueio de contas, o que acabou gerando uma comoção na própria cidade. Havia uma sensação de que poderia haver uma mudança. O que houve que acabou culminando com uma eleição, uma reeleição bastante expressiva, incluindo um quantitativo de vereadores vinculados ao prefeito bastante expressivo? Qual é a sua leitura? Tenta agora deslocar um pouquinho da posição de vereador reeleito para fazer uma análise desse cenário, dessa condição de Nova Friburgo. Perfeito, Marcelo. Não foi único, exclusivamente um ponto. Foram alguns pontos. O primeiro ponto que eu reporto, um dos mais importantes, foi a parceria com o governo do estado. O governador Cláudio Castro, ele fez investimentos na cidade e principalmente na área central aqui, de um projeto, né, de infraestrutura, aquela questão ali dos alagamentos, que todo verão era aquela loucura, né? Um drama, né? E nenhum prefeito até então tinha conseguido viabilizar isso, de forma a concluir essa obra. E, juntamente com o governador, ele conseguiu viabilizar isso, né? Dizem até que esse projeto já estava lá na prefeitura de muito tempo. Muitos anos. Né? Mas viabilizou na gestão dele. Isso foi um ponto importante, não só aqui, como o avançar das obras do Hospital do Câncer, e também algumas questões aí de asfaltamento, né, que também foi alguns convênios realizados anteriormente com o governo do estado e que aconteceram numa velocidade muito grande aqui na cidade, principalmente porque o estado ainda tinha recurso em caixa advindo da venda da SEDAI. Né? O que não é realidade hoje. O que não é, acabou. Né? Essas grandes obras, e eu acho até que Nova Friburgo poderia ter avançado mais, poderia ter apresentado mais projetos naquele momento,
porque tinha muito recurso da SEDAI em jogo, né? Esse foi um ponto. E só abrindo parênteses, recentemente o governo do estado precisou antecipar royalties relativos a aporte de recursos ao fundo de previdência para poder enquadrar e conseguir a viabilização do enquadramento legal junto ao regime de recuperação fiscal. Então está usando recursos para os aposentados e pensionistas do estado para cobrir o rombo junto ao fundo de previdência, utilizando antecipação de royalties do petróleo, o que sinaliza está passando a crise para que frente. já não está vivenciando aquele período de vacas gordas, como se falava, né, em especial na época da venda das ações da SEDAI. Então isso foi um ponto, né? O segundo ponto é também uma questão ainda da polarização, resquícios da polarização da política nacional, né? Ele se colocou como um candidato da direita, né? Ele se filiou ao Partido Liberal do então presidente Bolsonaro, né? O seu principal adversário era de um campo mais de centro-esquerda, e a cidade, a gente sabe que é uma cidade que ainda ela tem um viés muito conservador, ainda é um viés direitista, Nova Friburgo, e isso também influenciou esse resultado da votação dele, né? Até mais um parênteses para ilustrar, em 2022, no segundo turno das eleições presidenciais, embora a nível nacional o presidente Lula tenha sido eleito, em Nova Friburgo, o ex-presidente Jair Bolsonaro teve 61% dos votos válidos e o Lula teve 39% dos votos válidos. E aí você já tem um parâmetro aí 60-40, que o atual prefeito consegue um pouco mais do que isso, e os representantes do campo alternativo somados não chegam nem a esse percentual que o Lula teve. Exato. E dentre esses pontos também tem essa questão da zeladoria da cidade. Ela melhorou, sim. Você bem mencionou, após o segundo ano de governo, houve uma melhora da parte da zeladoria da cidade. Obviamente que outras áreas regrediu. Por mais que tenha havido investimento, a área de saúde e educação, é claro a regressão no tempo. Isso é claro. No entanto, essas outras áreas, houve aí sim uma melhoria significativa, né? A área de cuidar da cidade, eu me recordo que a gente ouvia muitas pessoas reclamando de mato alto, de lâmpada, dessas coisas, e nesse período, nessa virada, isso silenciou um pouco. Então, sinal que houve um avanço, né? E junto aos servidores públicos de maneira geral, também houve algumas melhorias em determinadas áreas, né? No início, se eu não me engano, do governo, nós votamos um pacotão do servidor público, onde houve ali um aumento salarial para médicos e enfermeiros, algumas classes, né? Acredito também que isso também somou dentro dessa cesta, vamos dizer assim, né? E no final deu esse caldo aí que deu essa eleição. Talvez um número pequeno também de candidatos. Você acredita que no pós-pandemia a realização de festas, grandes eventos, isso também possa ter contribuído? Com certeza, Marcelo. E não é só com relação à pós-pandemia, não. Né? Você tocou bem, eu não tinha me lembrado. A parte de eventos da cidade, ela deu um salto absurdo, né? Hoje, Nova Friburgo, ela se transformou numa cidade de eventos. Eu estou falando de eventos. Turismo, evento, tem uma diferença aí, né? Pode até estar concatenado, mas não necessariamente. Não quer dizer que você tem uma cidade plural em eventos, que você tem um grande investimento em turismo. São coisas distintas. Mas, em termos de eventos, é inegável que a cidade teve aí um salto interessante, né? E o povo gosta, né? O povo gosta, sim. Claro que a gente queria ver esse salto de qualidade na área da saúde e na educação no mesmo momento que essas outras áreas que eu comentei aqui. Mas, se Deus quiser, agora em 25 para frente, a gente vai conseguir chegar nesse ponto. Até porque foi possível identificar ao longo do processo eleitoral as diversas dificuldades, problemas, dores que a cidade enfrenta, e havendo inteligência da parte do executivo, pode aproveitar isso, inclusive, para ajustar determinados ponteiros e resolver problemas históricos, né? Com certeza. E as pessoas que estão no governo são pessoas boas, sabe? Querem o bem da cidade. Particularmente, não tenho nada contra ninguém que esteja no governo,
torço muito para que a cidade avance e a gente vai trabalhar muito nesse sentido, no Legislativo, colaborando, exercendo o nosso papel, pode ter certeza. Estamos recebendo hoje nos estúdios da TV Cidade, para esse bate-papo no programa Visão em Ação, o vereador Cristiano Guenin, reeleito para o 4º mandato consecutivo na Câmara Municipal de Nova Friburgo. Já retornamos com o terceiro e último bloco desse bate-papo muito especial. Você sabia que na Andaimes Imperial faz locação de ferramentas para construção civil? Aqui trabalhamos com aluguel de betoneira, martelete, gerador de energia, compactador de solo, placa vibratória, misturador elétrico, furadeira, serra mármore e muito mais. Envie uma mensagem agora no nosso WhatsApp 22 99707 3955. Agora em 2 endereços, Rua Dom Pedro II, número 145, Parque Imperial, e Avenida Governador Roberto Silveira, 1400, Jardim Ouro Preto. No Posto Estrela, entre a Colorado Madeiras e aqui em Gelim. Nunca deixe para amanhã a revisão do seu carro. No Centro Automotivo Binho GNV você encontra instalação de GNV, manutenção, reteste de cilindro, mecânica em geral, freio, suspensão. Trabalhamos com bateria, pneus, borracharia. Profissionais capacitados para melhor atender. Avenida Antônio Mário de Azevedo 2143, bairro Córrego Dantas, em frente à transportadora Freelog. Telefone 22 998 18 3649. Binho GNV, Friburgo e Teresópolis. Chaveiro Sky, oferecendo o melhor serviço com o melhor atendimento e profissionais qualificados, especializado em chaves codificadas em carros nacionais e importados, além de chaves residenciais, fechaduras, cadeados e muito mais. Atendemos também a domicílio. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Chaveiro Sky, Praça Lafayette Bravo, número 9, Conselheiro Paulino. Telefone 2527-2565, 99219 6630 ou 99219 6587. Capilar é uma clínica tricológica, especializada em saúde capilar. Ela é para você que sofre com queda de cabelo, calvície, psoríase e qualquer alteração de couro cabeludo e haste. Aqui você encontra equipamentos de ponta, os melhores produtos do mercado e uma equipe multidisciplinar. Carregamos uma visão biopsicossocial para promover a saúde dos cabelos, através da ciência tricológica, mas acima de tudo, a arte de lidar com o outro. Capilar é o lar para os seus cabelos. De Moraes Consultoria. Somos especializados em e-social. Trabalhamos com o sistema SOC, o melhor sistema de interface com o e-social. Atuamos na elaboração de laudos e programas da área de segurança do trabalho e saúde ocupacional. LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e outros. PPP, Perfil para Aposentadoria. Seguimos todas as normas de segurança do trabalho e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Utilizamos equipamentos de última geração, todos calibrados anualmente conforme norma. Atendimento personalizado, rápido e garantido. Aguardamos seu contato. Rua Benjamin Constante, número 1205-101, na Rua do Colégio Dinâmico, em cima do Equilíbrio Estúdio. Contato @demoraesconsultoria.com.br 22 999 65 3524. Retornamos com o programa Visão em Ação, recebendo hoje o vereador Cristiano Guenin, no exercício do terceiro mandato, reeleito para o 4º mandato consecutivo. Vereador, quais são as perspectivas para a nova Câmara Municipal, uma nova composição em torno de, acho que são 2/3 de vereadores ou reeleitos ou que já estiveram no Legislativo, mas também temos um segmento, um grupo de novos parlamentares, e você agora já não é mais aquele menino que ingressou no primeiro mandato lá em 2013, já é considerado um dos vereadores sêniores da Câmara Municipal, e a responsabilidade também acaba aumentando, né? Você tocou num ponto muito, acho que eu particularmente considero importante, quando você ingressa num primeiro mandato, você tem uma visão que é totalmente diferente daquilo que realmente acontece no Legislativo, e à medida que o tempo avança, você vai buscando uma posição em que você se sinta mais útil, mais cooperativo, mais colaborativo, e se torna inclusive referência para aqueles que estão chegando, né, pela primeira vez. Perspectivas para a próxima Câmara Municipal a partir de janeiro de 2025? A pergunta do milênio? É uma pergunta boa, né?
o pessoal, geralmente, isso uma fala até já folclórica em Friburgo, né? O que você acha dessa Câmara? Aí o pessoal fala, espere a outra, né? Você acha essa ruim? Espera a outra, né? Brincadeiras à parte, eu percebo que vai ser uma legislatura interessante. Nós tivemos eleições ali de alguns quadros que eu tenho certeza que farão um excelente trabalho no legislativo, né? Nós temos ali a volta de um vereador experiente, que é o Cláudio Damião, né? Por outro lado, nós temos ali a eleição do Marcos Marins, que também é um jovem, tem um currículo brilhante, ele que já tem uma atuação na política já há bastante tempo, e agora com mandato no Legislativo. Eu vejo que nós vamos ganhar em debate, em termos de debater projetos, em termos de avançar nessa área, né? Não que essa última legislatura que está se findando não tenha feito isso, mas faltou um pouco, né? Eu senti falta um pouco desses temas, né? Desses debates. A gente até comenta, né, sobre os tribunos, né? Sim. Vereadores que têm uma facilidade de apresentação de projetos, e aí eu concordo contigo, tanto o Damião quanto o Marins, eles têm essa verve e podem de alguma forma qualificar o debate, né? Exato. Além de outros que lá estão, enfim. Exatamente. Então, assim, o papel é esse, o papel do parlamentar é parlamento, né? Parlamento, falar, tribuna. É você debater, dialogar, levar as pessoas para dentro do legislativo, audiências públicas, enfim, né? Então eu vejo essa Câmara mais qualificada nesse aspecto. E aí, parênteses aqui, quando eu falo mais qualificada, para que as pessoas entendam, não é que essa que está saindo seja desqualificada, não é isso. Eu vejo uma melhora aí do ponto de vista do debate, né? E tenho certeza que nós vamos ter debates acalorados da época boa nossa, né, Marcelo? Lá de 2014 para frente ali, sempre foram bons debates na casa, e isso é bom para a democracia, é bom até para aprofundar os projetos em si, né? Nem tudo que vem de um lado ou de outro é muito ruim ou é muito bom. E aí, quando você promove os debates, o contraponto, ele acaba engrandecendo e viabilizando, né? Coisa que eu fiz muito nesse mandato. Eu atuei muito, eu tive uma postura mais de centro, né? Mais equilibrada, mais independente, e eu pude construir muitas coisas com a oposição e também com o governo, né? Particularmente eu gosto de estar nessa condição, né? Então eu tenho muita perspectiva nesse ponto da próxima legislatura. Do ponto de vista pessoal, Marcelo, eu pretendo a bandeira desse segundo mandato quarto, né? Desse quarto mandato, né? Você vê aqui desse quarto mandato é a busca pelo primeiro emprego por parte dos jovens, sabe? É poder estar promovendo políticas públicas, legislação, enfim, atuar nessa área que a gente ainda vê que é muito carente na cidade. A gente escuta muito se falar, mas partir para a ação mesmo, né? Não só ficar na visão, ir para a ação, como bem diz o nome do programa, visão é ação, porque a gente vê cada vez mais crescendo a juventude, a geração neném, né? Nem estuda, nem trabalha. Isso é muito ruim. Em todos os aspectos isso influencia na vida das famílias. Um jovem que já está em idade útil e que ele possa vir a trabalhar e ele não está trabalhando, é um passo para ir para o caminho errado. É um passo. E se você fazer uma pesquisa bem rápida aí junto dos seus familiares, né, seus amigos, todas as pessoas hoje que têm uma carreira aí sólida, pergunta para ele se ele não começou a trabalhar desde cedo. Os pais, né? Os filhos sempre copiavam muito os pais colocavam os filhos já no mercado de trabalho, às vezes trabalhando em casa, junto no negócio da família, aquela coisa, já ia moldando aquela pessoa. E hoje a gente não está vendo isso, então está na hora de começar a ter esse tipo de política. O poder público ele precisa ter essa noção, atuar nessas pautas, e vai ser, sem sombra de dúvida, a minha principal bandeira nesse mandato. Essa é uma carência histórica de Nova Friburgo, né? A gente tem um descasamento, né, entre as ofertas de vagas e a garotada que está
se preparando para ingressar no mercado. A gente hoje tem uma distinção em relação a outras épocas, que você tem mais possibilidade de formação técnico profissionalizante, né? Exato. Senai, principalmente Senai Espaço da Moda, Sevest, mas mesmo assim ainda fica uma lacuna. Então Exato. É um ponto Exato. extremamente importante. E tem que caminhar junto essa busca do primeiro emprego com a qualificação também desse jovem, né? Para que ele possa alçar voos maiores. Mas assim, eu ainda sinto muito falta, sobretudo da prefeitura, Marcelo. Pode ter um protagonismo nisso, Pode ter sim, porque a cidade hoje é um polo de ensino absurdo, né? Tanto superior quanto técnico. Exato, e principalmente com o advento do digital. Isso. Né? Que favoreceu e abriu portas. E o poder público ele precisa agir mais, não é só simplesmente... o CVT, né? Que é o Sevest, Centro de Formação Profissional para o Profissional, porque ali tudo bem, mas ali fica restrito a uma determinada área. Setor de moda. Ampliar isso para outras áreas, sabe? E, enfim, já estou levantando algumas legislações, algumas questões em Brasília também, em algumas comissões, para a gente viabilizar, cara. A gente tem que trabalhar nisso aí. Eu quero, ao final desse quarto mandato, ter deixado um legado aí que vai ser útil aí para essa garotada aí. E é muito importante também pensar nas profissões do futuro, né? Exato. Eu tenho lido muitos estudos e de alguma forma acompanho, por ser professor universitário, que as profissões principais daqui a 5, 10 anos não foram criadas ainda. Isso e assusta, a gente tem hoje o piloto de drone, né, por exemplo, pessoas que estão começando a se profissionalizar na área de inteligência artificial. Eu falo isso em sala de aula, aproveitar aqui, a minha primeira profissionalização, meu primeiro instrumento de trabalho foi uma máquina de escrever, mecânica. Eu pensei. E o datilógrafo? Você fez curso no Senac? Fiz no IPC e na Sociedade Beneficente Humanitária Friburguense, foram os dois lugares. Outro dia, inclusive, encontrei a minha professora, a Eliane. Oi, professora. Quer dizer, foi um instrumento que me permitiu ingressar no mercado de trabalho. Hoje, 35 anos depois, eu uso todas as ferramentas tecnológicas, inclusive a inteligência artificial, que nos auxilia na produtividade, né, no ganho do tempo. Então, você aprender a estar apto e empregável permanentemente é fundamental. Então, não basta só o jovem ter a oportunidade do emprego, ele precisa também saber que ele vai precisar se requalificar permanentemente. Para que ele não corra o risco de ficar de fora do mercado. E quando você fala isso, a gente até se assusta, né? Porque 10 anos passa voando. Já se vão 20 que eu fui eleito para o meu primeiro mandato, foi em 2004, ingressei em 2005, estamos em 2024, né? Enfim, Guenin, quero te agradecer muito e te deixar aí o minuto final para as suas considerações e já fica o convite para novas participações ao longo do próximo mandato, que seja tão produtivo como foram os anteriores. Eu que agradeço, Marcelo, um prazer estar com você aqui nesse bate-papo sempre muito bom, né? Já desejar aí um Feliz Natal para a nossa população friburguense, um ano de 2025 muito melhor, que a gente sempre deseja isso nos finais do ano, né? Que sejam sempre muito melhor do que o ano que está por terminar, né? O ano de 24, ele foi um ano muito difícil, né? Muitas questões, sobretudo comigo, questões pessoais, familiares, enfim. A gente teve perdas significativas no trajeto, mas a gente precisa se manter firme, né, cabeça erguida, saber que a gente vive na melhor cidade desse Brasil e que nós vamos ter uma cidade melhor em 25 do que foi em 24 e você pode crer nisso que vai dar certo. Obrigado, Guenin, e agradecer a você, meu amigo, minha amiga, que permaneceram conosco até esse momento. Lembrando que toda sexta-feira, 21 horas e 40 minutos, temos uma nova edição do programa Visão em Ação, também disponível no YouTube, no canal da TV Cidade, na internet. Um grande abraço, até a próxima.